Galera, desculpa a demora aí que tava ruim aqui na internet, mas já consegui entrar com vocês. Já tem 17 já, show de bola. Vou colocando os nomes aí, vou compartilhar aqui a tela, o slide, aquele slide que nós já vimos já, né, daquela revisão de literatura. Aí na quinta-feira, que é o nosso encontro, já começam as provas, caso vocês queiram, eu vou trazer uma revisão com exercícios de literatura. Show? Para nós fazermos as provas. Tá? Não se esqueça também que eu coloquei questões na prova voltadas a figuras de linguagem. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela para nós começarmos logo. Tem 20 alunos aí? Deixa eu compartilhar algo aqui. A gente vai fazer aquela revisãozinha bem rápida, que nós até já tínhamos visto, né? Já até coloquei o slide para vocês lá no grupo. Mas deixa eu só voltar aqui. Como ficou corrido aqui, eu não consegui preparar os exercícios de literatura. Eu já estou em processo, eu vou preparar e a gente façamos juntos aqui na quinta-feira. Show? Tranquilo, Thaís, tranquilo, ninguém. Então, a menina que me avisou aqui, cara, o que eu avisei que eu tentei avisar aqui os professores que não poderia assistir a aula. Bom dia, Rodrigão. Deixa eu compartilhar aqui. Bom dia, Nicole. Bom dia, Ketty. Cadê as meninas? Deixa eu compartilhar aqui. Não, fiz errado. Espera que eu fiz besteira. Bom dia, meu amor. Quanto tempo? Gente, ó, não esqueci de fazer garantir a vaga. Já falei isso já, tô ficando chato. Garantir a vaga lá pro próximo ano. Nos vermos aí ano que vem. De forma presencial, se Deus quiser. Deixa eu compartilhar aqui errado a tela. Peraí. Juninho, então, eu coloquei questões também dele, entendeu? Coloquei questões, mas de qualquer maneira, na próxima quinta-feira, eu vou falar um pouquinho dele também com vocês, tá? Tranquilo? Vamos usar assim, eu vou falar dele na quinta-feira com vocês também. Fazer uma revisão aí dele, tá bom, neguinho? Vão ser 5 questões. Vão ser 5 de. Pena que não posso aumentar, são 10 questões. Mas o normal é que sejam 5 questões dele. Entendeu? É o que nós já tínhamos feito na última aula, né? Foram 5 questões dele. Então, isso aqui nós já vimos, né, cara? Esse slide que eu vou compartilhar aqui agora, nós chegamos até a ver que fala das escolas literárias. Eu vou fazer só um resumo rapidinho com vocês, que nós já tínhamos até visto algumas coisas, estão cansados de ver isso aqui comigo. Eu vou tentar na quinta-feira trabalhar com vocês exercícios de literatura, também questões, né, voltadas para o livro, para didático, beleza? Já que a Júlia lembrou também aí, eu já ia fazer normalmente na quinta-feira, já ia fazer isso com vocês. Aí a gente já faz essa revisãozinha. Isso aqui nós já vimos já. Vou falar bem rápido que nós já vimos já. E até onde eu vou cobrar com vocês de prova. Né? Até a escola que nós vimos, se eu não me engano. Tá? O quintímetro nós já vimos representa a fase inicial da literatura brasileira, pois ocorreu no começo da colonização. Aqui nós já ficou né, cansaram de ver isso aqui comigo. Show de bola? Representante da literatura jesuíta ou de catequese, destaque-se Padre José de Anchieta, com seus poemas altos, sermões, cartas e hinos. Nós até vimos que os altos, né, alto como se fosse um texto teatral, era muito mais fácil, já que a intenção, né, da literatura de catequese era persuadir, né, era convencer o índio. Então, por meio do texto, né, já que o idioma ainda não era comum, né,
entre eles, entre os portugueses e os índios, né? O idioma não era comum, não entendia o idioma do outro, então era mais fácil propagar a religião católica através dos autos, né? Sermões, né? O sermão ele tem essa propriedade de tentar convencer, né? Então por isso que são os principais textos, né? Assim trabalhados na época lá. Tranquilo? O objetivo principal deste padre jesuíta, né? Com a sua produção literária era catequizar os índios, né? Salvar, como assim que eles falavam, salvar, né? Cada aborígene, catequizar os índios brasileiros e propagar a religião católica. Nós já sabemos disso aqui, né? O quentismo surge em 1600, acho que surge em 1500 com a chegada dos portugueses aqui, né? E em 1517, repare que os representantes, né, cara, da poesia de catequese, né? Eles vão chegar depois, certo? Porque em 1517, logo depois que o Brasil, né, que os portugueses chegam aqui, lá na Europa, inicia-se, né, cara, a reforma protestante liderada por Martinho Lutero, certo? Então aí, né, a Igreja Católica ela tem que responder a isso, né? Ela vai criar a contra-reforma protestante, né? À toa que a Companhia de Jesus, né, chega, né, com o intuito de propagar a religião católica, conseguir novos adeptos, ela chega depois disso, chega bem em meados do século, né, do século XVI, vamos dizer assim, é isso mesmo, 1500. Tranquilo, amores, chega bem depois, né, por acontecer isso lá. Show? Começa a surgir aquele dualismo, né, cara, antropocentrismo, teocentrismo. É importante que o homem se coloque como centro de tudo, deixar Deus, né? Deixar Deus de lado, né? Porque Martinho Lutero vai contestar muitas coisas, né? Que a Bíblia que tinha, né? Que aparecia na Bíblia para nós, porque a Bíblia foi escrita por homens, né? Então traz esse conflito aí. Até pouco tempo agora, acho que foi, né? Teve a data, né, cara, da Reforma Protestante. Algumas igrejas comemoram, né, cara? Mas igrejas não católicas, né, comemoram essa data, certo? Já que muitas coisas eram contestadas, né, em relação à religião católica. Show de bola, meus amores? Tá? Nesta época, destaque-se ainda Pero Vaz de Caminha, né, cara? O escrivão da frota de Pedro Alves Cabral, era apenas um escrivão, né? Então a literatura informativa ou descritiva, através de suas cartas e seu diário, elaborou uma literatura de informação, né? Ou literatura de viagem, também assim chamada, ou literatura descritiva, já que o intuito, né, era descrever, era passar para o rei Dom Manuel o que foi achado no Brasil. Isso aqui nós já cansamos de ver, tá? O objetivo de Caminha era informar ao rei de Portugal sobre as características geográficas, vegetais, sociais da nova terra, né? E assim também o povo que foi encontrado aqui. Show? Acabei de falar disso com vocês, né? Século... Aqui já entra o barroco já para nós, né? Século, né, 17, né, 1600, ou seiscentismo, assim também chamado barroco, né? Essa época foi marcada pelas oposições, pelos conflitos espirituais. Esse contexto histórico acabou influenciando a produção literária, gerando o fenômeno do barroco. As obras são marcadas pela angústia e pela oposição entre o mundo material e o espiritual. Aquilo que nós já vimos. É importante, né, nós estudarmos figuras de linguagem para também reconhecermos, né, dentro de um texto, né, literário, dentro de um poema, por exemplo, uma questão, né, de prova, questão voltada a vestibular, pode ser que o cara cobre as duas coisas, até porque nós vimos, né, já que o barroco vai trazer essa dualidade, vai ser colocado, né, bem para nós evidente no barroco, né, essa oposição vai ser colocada para nós através, né, principalmente da antítese, né, que vai trazer essa ideia contrária, essa oposição, essa contrariedade, certo? Então, metáforas, antíteses e hipérboles são as figuras de linguagem mais usadas neste período. Podemos citar, né, como principais representantes desta época, Bento Teixeira, autor da prosopopeia, que foi o que abriu para nós, né, a prosopopeia abriu, né, o barroco no Brasil, foi o percursor aí. Gregório de Matos e Guerra, o principal representante nosso, que é conhecido como Boca do Inferno, o autor de várias poesias críticas, satíricas, né? E o padre Antônio Vieira, autor de Sermão de Santo Antônio, né? Ou dos Peixes, né? Continuava, né, cara, aqui no Brasil, a ideia de propagar a religião católica. Então, os sermões eram bem presentes, né? Através do padre Antônio Vieira. Perfeito? A intenção só acabou, na verdade, né? Esse lance aqui no Brasil, se não me engano, com o arcadismo. Beleza? Um movimento que tem início na Europa nos séculos 17, né, e 18, na primeira metade de 18 aí no Brasil, tem seu início em 1601, com a publicação de Prosopopeia de Bento Teixeira. Então, foi 1601, iníciozinho mesmo do século, né, do século 17, né, que inicia-se no Brasil o Barroco, que acaba, né, em 1768, né, século 18, né, e é, né, apoiado pela Igreja Católica contra o Renascimento, né, e a Reforma Protestante. Beleza? É apoiado o Barroco, mas acaba em 1768.
Show de bola? Com o início do arcadismo, né? Ou também chamado por nós de neoclassicismo, perfeito? Século XVIII, 1700, ou também chamado de setecentismo, né? Igualzinho, ó, quinhentismo, seiscentismo, né? Certo? Setecentismo, tranquilo? 1700, tá? O século XVIII é marcado pela ascensão da burguesia e de seus valores. Esse fato influenciou na produção das obras desta época. Enquanto as preocupações e conflitos do barroco são deixados de lado, entra em cena o objetivismo e a razão, certo? A linguagem complexa é trocada. Lembrando, né, que o barroco vai trazer, é importante eu falar com vocês, não aparece aqui, peço desculpa a vocês, vou ver se eu preparo melhor, né, você, através do exercício, explicações melhor a vocês, né? A prática é melhor para a gente sempre, a prática é sempre melhor para a gente. Pegar questões, vamos relembrar, né, através delas, né, o que é cobrado em relação às escolas literárias, perfeito? Melhor do que nós gravarmos, é importante nós olharmos a questão e ver, né, quais são as principais características de qual escola literária. Então, já sei que o Barroco vai trazer esse dualismo. O principal representante no Brasil, Gregório de Matos e Guerra. Então, qualquer texto que aparecer para nós ligado ao Barroco, seja, né, poesia brasileira ou poesia europeia, certo? Eu vou conseguir reconhecer as principais características, né? O Barroco ele tem essa linguagem rebuscada, vai aparecer o conceptismo, né? Vão aparecer, né, os dois conceitos europeus, né, cara? O cultismo e o conceptismo, perfeito? Onde o cultismo é, né, o jogo de palavras, as inversões sintáticas, né? A linguagem é muito mais formal, muito mais culta, academicista, certo? E o conceptismo é aquele lance da razão, de convencimento, né, cara? Como se fosse um convencimento, né? De tentar convencer o outro. Você vai ver que naquele poema, né, que eu até citei aqui para vocês, do Gregório de Matos e Guerra, que ele tenta convencer Deus, né? Pequei, Senhor, porque pecado. Da vossa clemência me despido. Ele peca, né? Porque traz, né? Ele vive esse conflito, né? O poeta daquela época, Barroco, vive esse conflito, né, cara? De curtir a vida porque ele é efêmera, passageira, mas ele tem medo da ação de Deus. Ele quer curtir a vida porque ele é rápido, ele é passageiro, é efêmera, mas ele tem receio, né, da cobrança divina. Então ele vai tentar, através do poema, convencer, né, através da persuasão, né, convencer Deus, né, de que ele tem que ser perdoado. Tranquilo? Então são algumas características que vão trazer para nós de cara. Bom, só de ler o texto, sem gravar nada, vou conseguir interpretá-lo e ver quais são, né, que características vão levar aqui a escola literária. Então é mais fácil saber isso do que ficar gravando, né, cara? Representantes, né, gravando séculos, é melhor nós sempre entendermos a questão, né, e ligá-la às características, perfeito? Então, o século XVIII é o neoclassicismo, o arcadismo, ou também chamado de setecentismo, perfeito? Então, enquanto as preocupações de conflitos, né, quando eu falo em conflito barroco, é esse conflito espiritual, certo? São deixados de lado, entra em cena o objetivismo, né, e a razão. A linguagem complexa, né, do barroco é trocada para uma linguagem mais fácil, mais acessível a todos, né? Então, o arcadismo, ó, já vai se preparar, vai trazer um preparo para o romantismo, que é a próxima escola. E o romantismo é o quê? O romantismo vai surgir, né? O Brasil torna-se independente político de Portugal, e a intenção dos nossos poetas é trazer uma literatura totalmente nacional, né? Totalmente contra o barroco, né? Aquela linguagem rebuscada, aquele academicismo. Eu vou romper com os padrões, né, apontados pela Europa. Eu quero romper aquilo ali, eu quero trazer uma literatura nacional, totalmente nossa. Não é à toa que muitos, né, consideram, né, o romantismo a primeira escola literária brasileira, a primeira escola nacional. Muitos não consideram o barroco, porque acham que o barroco, né, tem muitos resquícios, né, muitas cópias, né, de características ou poesias europeias. Então, o romantismo surge com uma literatura totalmente nacional, uma vez que nós nos tornamos independentes políticos. Mas aqui, o arcadismo sempre é uma escola literária, ela vai abrir espaço para outra que vai vir. É sempre assim. Então, o arcadismo já vai o quê? Começar a abrir espaço, vai começar a falar já, né, em independência política, certo? Vai começar a trazer uma linguagem mais fácil, menos rebuscada, né, menos academicista. Show de bola? Então, sempre, tá? O importante, nós sabemos os ideais que surgem aqui, né? O poeta, né, cara, aquele voltado para o campo, né? É o pastor, né? É pastoril, né? O pastoral, certo? Os ideais de vida no campo são retomados, né? Essa vida campestre é colocada em evidência. O fugere urbe, né? Expressões latinas surgem nessa época. Fugere urbe é o quê? É fugir da cidade. Eu vou fugir da cidade para me recolher no campo, para assim, né? Aquela paisagem, né? Aquela vida bucólica me traga, né, inspirações para escrever meus poemas. Realmente é muito melhor. Né? À toa que nós até hoje, né, fugimos, né, do campo, da cidade, para o campo, né? Para nos recolhermos, nem que seja por um mês, né, 2 meses, para ganharmos, né,
para respirarmos, né, ganharmos uma bateria, para voltarmos a encarar essa agitação, essa coisa da vida na cidade. Isso é comum até hoje, esse fugere urban por nós, tá? A fuga da cidade, né? E a vida bucólica, né? Passa a ser valorizada, assim como a idealização da natureza, da mulher amada. Então, a mulher, ela é colocada em evidência, né? A idealização da natureza também, já que, né, são apontadas, perdão, na poesia, né? Arcade, principalmente, né? A natureza, né? O nosso cenário, né? Aquele cenário campestre, aquela coisa toda. Perfeito? Então, é importante que nós reconheçamos, assim, só de olhar o poema e trazer as principais características. Então, vamos ver que se aparecer um poema Arcade na questão que eu vou trazer para vocês na próxima aula, então ver que o poema Arcade vai apontar, né, o poeta se colocando, né, cuidando da natureza, colocando a mulher, né, como a mulher idealizada, a mulher, né, para ele é a pastora, né, ele, né, vai trazer esse pastoril, esse lance do campo, né, vocês vão ver que vão ser sempre colocados em evidência. Show? As principais obras desta época são a obra poética de Cláudio Manuel da Costa, o Uruguai, de Basílio da Gama, Cartas Chilenas, né? E Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, né? Caramuru, né? De Frei de Santo Durão, e assim por diante. Eu não coloquei, esse slide aqui está um pouco meio vago, porque eu não coloquei, o importante era que eu colocasse, né, cara, os textos, né? As poesias, os poemas, para nós avaliarmos junto, né? E ver as características, né, de cada escola literária. Mas isso aqui vai ser feito por mim na quinta-feira com as questões, tá? Não fiquem preocupados, não. Eu vou trabalhar as questões e vou apontar para vocês as características de cada escola literária. Tranquilo, amores? Então, a Academia no Brasil teve início no ano de 1768, né, com a publicação do livro Obras de Cláudio Manuel da Costa. Foi o precursor, então foi o marco inicial, né, do arcadismo no Brasil. Show. No arcadismo, alguns autores se revoltam com a política, né, e a sátira passa a ser uma das principais características mais... Perdão, passa a ser uma das principais características. Mas no arcadismo, né, acontece também o amor platônico, como no caso de Cláudio Manuel da Costa, que em suas poesias inventou uma musa chamada Nise, né, que na verdade não existia. Já no caso de Tomás Antônio Gonzaga, realmente vive um amor impossível, né? Por isso a mulher idealizada, o amor idealizado, né? Mulher casada, por não poder tocá-la, passa a fazer poesias para ela, com o nome de Marília de Dirceu, né? Pois ninguém podia saber de quem se tratava. Era muito comum também, né, os autores, né, Arcade na época, usar pseudônimos para não ser reconhecidos, já que muitas vezes, né, repara aqui, ó, poesia satírica, né, ele se revoltava com a política e criticava a política de forma satírica, né, então eles não podiam se identificar na época, né, então eles usavam pseudônimos, né, outros nomes, né, para poder fazer isso aqui, beleza? Outras características, né, nós já vimos Fugere Urban, Carpe Diem, né, a expressão latina Carpe Diem, que já surge para nós no Barroco, né, uma vez que no Barroco vai surgir essa dualidade de curtir a vida, que ela é efêmera, né? E também esse receio, né? Será que eu vou ser perdoado? Será que para curtir a vida eu tenho que pecar? Tem que curtir, né? O que a vida vai me fornecer, a vida mundana, né? Mas eu tenho receio se eu vou ter perdoado ou não. Até hoje isso também, né? Nos assola, né? Eu vou curtir a vida, é importante aproveitar o momento, mas será que estou fazendo certo? Será que estou pecando? Será que Deus vai me perdoar? Então isso até hoje assola a sociedade, certo? Então, Carpe Diem vai surgir com muito mais força, né, no arcadismo. Até falei que vocês, né, para que vocês podiam ver aquele filme, né, cara, Memórias Póstumas, não, perdão. Caramba, cara, Sociedade dos Poetas Mortos, né, vai trazer o arcadismo na Europa, né, as principais características, o Carpe Diem, eles vão se recolher, né, cara, numa caverna para poder ter, né, liberdade para escrever, né, os seus poemas, esse lance do bucolismo, né, aquela coisa toda. E a todo momento, né, no filme né, falado, né, colocado em evidência essa frase latina Carpe Diem. Perfeito? Tem uma cena, né, que aquele ator que acabou se suicidando, né, cara? Ele chega junto, né, às fotos, né, dos alunos do colégio, né? E ó, ouço aqui, ó, Carpe Diem, para ouvir a expressão de que tem que curtir realmente, né, o momento, né? A vida é efêmera, passageira. Por isso que surge esse conflito lá no Barroco, né, do antropocentrismo e teocentrismo. Perfeito? Romantismo, certo? A modernização ocorrida no Brasil com a chegada da família real portuguesa em 1808 e a independência do Brasil em 1822, né, são os dois fatos históricos que influenciaram muito a literatura do período, principalmente a independência política do Brasil. O Brasil tornou-se independente de Portugal em 1822, certo? E em 1836 inicia-se no Brasil, né, o romantismo, certo? Já, ó, trazendo, né, repare que o arcadismo montou, né, deixou tudo direitinho aqui, montou o palco,
para a chegada do romantismo. Assim também o romantismo vai preparar, né, a chegada para nós, né, do realismo. E assim por diante. Uma escola prepara a chegada da outra. Certo, meus amores? Repare que o arcadismo, né, traz uma literatura também já com uma crítica à purista da época. Vocês vão ver isso aqui, né, a terceira geração do nosso romantismo. A literatura é muito mais acessível, né? Os versos são muito mais simples, não tem aquelas inversões sintáticas, né? Como se diz? Aquele rebuscamento todo que tinha no Barroco, perfeito? Então, como características principais do romantismo, podemos citar, né, o individualismo, né? Vocês vão ver, né, os poetas egocêntricos, né, na segunda geração, conhecida por nós como mal do século, né, o nacionalismo, repare, primeira geração, já que vai abrir, né, o romantismo no Brasil, a poesia, né, cara, vai trazer o nacionalismo, perfeito? Poesia nacional, né, que vão ser colocados em evidência, né, elementos nacionais, né, retomada dos fatos históricos importantes, valorização da mulher, espírito criativo e sonhador, valorização da liberdade, né, e uso de metáforas, certo? As principais obras, né, românticas, né, na verdade, prosa, né, voltada para prosa, tem o Guarani, de Alencar, Suspiros, Poeta de Saudade, de Gonçalves de Magalhães, né, na verdade, o Suspiros, Poeta de Saudade é uma poesia, foi a poesia que abriu, na verdade, né, que foi o marco inicial do romantismo no Brasil. Essas questões para vestibular não caem. Para questões, por exemplo, fazer a ESA, né? A ESA cai em literatura, professor. A questão da ESA vai cobrar questões assim? Vai. Pode ser que a ESA cobre, né? Qual foi o marco inicial, né, do romantismo no Brasil? Foi, né, a publicação de Suspiros, Poetas, Saudade de Gonçalves Magalhães, né, em folhetins na Europa. Certo? Foi o que foi o percursor do romantismo. Isso cai na ESA. Agora, em vestibular não cai isso, não. Em vestibular cai os textos, né, propriamente dito, e o cara vai pegar, né, vai cobrar de nós as características daquele texto e assim por diante. Vamos ver melhor isso aqui no nosso próximo encontro na quinta-feira. Perfeito, amores? Primeiros contos, né, de Gonçalves Dias, né, outros importantes escritores, né, e poetas do período São Casimiro de Abreu, né, Álvares de Azevedo, né, Junca Freire e Teixeira de Souza. Tá? Coloquei aqui, ó, bem rapidinho, foi o Castro Alves, né, cara? Então, Espumas Flutuantes de Castro Alves também são algumas das obras, né, que marcaram aí o período, tá? Então, o romantismo no Brasil teve, né, como marco fundador a publicação do livro, né, que eu falei agora com vocês, Suspiros, Poetas de Saudade, de Gonçalves Magalhães, em 1836, que foi o marco, né, foi o que iniciou o romantismo no Brasil, e durou 45 anos, né, terminando em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas, Brás Cubas, foi o livro que trouxe para nós, né, que foi o marco inicial do realismo, né, produzido pelo nosso grande Machado de Assis. Perfeito? Ó? Então, Memórias Póstumas, Brás Cubas, foi o marco inicial do realismo. Né? O romantismo, né, sai de cena e vai entrar para nós o nosso realismo. Tá? Uma literatura mais objetiva, né? Por isso o nome é o realismo, né? Trazendo, mostrando o que é real. Tá? As mazelas da sociedade, né? E assim por diante. Show? Aqui, ó, primeira geração, né, cara? O romantismo, em relação à poesia, divide-se em 3 gerações. A primeira, conhecida como indianista ou nacionalista, certo? Ó, por quê? Porque esse nome aqui, ó, porque, né, elementos nacionais são colocados em evidência. Já que eu quero romper com Portugal, é importante criar uma poesia totalmente nossa, totalmente nacionalista, certo? O nacionalismo é colocado em evidência, o patriotismo, né? É importante que nós valorizemos o que é nosso, né? Certo? Esse lance do patriotismo, eu sou muito patriota, né? Esse lance de valorizar, né, a cultura norte-americana, para mim não dá. É importante que nós valorizemos o que é nosso, sempre valorizemos o que é nosso. Isso acontece muito, né, cara? Até no futebol. Eu sei que o Neymar só faz merda, né, cara? O Neymar não tem a cabeça no lugar, como muitos outros, né, atletas, né, ídolos nossos tiveram. Mas, pô, ele é o cara que, né, tem que ser valorizado. Ele é nosso. Mas é muito comum o quê? Valorizarmos jogadores de outro país. Né? Colocarmos evidência que Cristiano Ronaldo, que é português, mas deixamos de lado o Neymar. Então, isso até hoje, né, nos assola. Esse lance de não valorizarmos elementos nacionais. Né? Nós comemoramos no Brasil aqui o Halloween. Halloween é uma cultura norte-americana. Nós deixamos de lado, né, o nosso folclore, coisas nossas. Perfeito? Ó? Tranquilo? Então, patriotismo, né? O índio como herói, o índio é colocado como herói, né? À toa que é indianista ou nacionalista, né? Anti-estrangeirismo, né? Isso, eu quero romper com Portugal. Então, esse lance da lusofobia, né? Fobia, pavor, luso, Portugal. Então, vocês vão ver, né, que nos textos de primeira geração do romantismo, né, da poesia, são poemas que vão trazer essa lusofobia. Eu tenho pavor ao que é estrangeiro. Eu vou o quê? Valorizar o que é nosso. Seria bom, né, cara, que esse sentimento voltasse para nós. Nós deixamos de lado tudo que é nosso e sempre valorizamos o que é do outro, tá? Sentimental não tem como, né, cara? Romantismo, né? Sentimentalismo, né? O principal cartão de visita da escola é o sentimentalismo, seja, né, aquele sentimentalismo, eita, caramba, aquele sentimentalismo, né, cara,
obcecado pela segunda geração do romantismo, né? Ou até mesmo, né, o sentimentalismo pela nossa cultura, né, cara? Colocar em evidência o que é nosso, né? Tranquilo? Aquele sentimento patriótico, né? Show? Então, até isso aparece para nós no romantismo. Show? Principais autores, né? Autores da primeira geração. O principal representante para nós é Gonçalves Dias. Foi Gonçalves Dias, mas tem outros. Gonçalves Magalhães, que só serviu para abrir, né? Para publicar a obra Suspiros, Poetas e Saudades, é Araújo, Porto Alegre. Mas o principal representante desta primeira geração é realmente Gonçalves Dias. Foi, amores? Rapidinho, isso aqui já viram cansado de ver essa porra comigo. Perdão, isso comigo. Desculpa. Segunda geração, conhecida como ultra-romântica ou mal do século, né? Influenciado pelo poeta, né? Europeu, né? George Byron. Tranquilo? Por isso, geração mal do século ou byronista, porque tem influência, né? Características da poesia de George Byron, tá? Então, o principal representante, né? Casimiro, né, de Abreu, certo? Álvares de Azevedo, né? Junqueira Freire e Fagundes Varela, certo? A atração pela morte, por isso que é mal do século ou ultra-romântica. Então, um poeta, né, da segunda geração, ele, por não ter aquela mulher, né, cara, aquele contato, a mulher para ele idealizada, né, o amor idealizado, ele vai, né, através das suas angústias, vai se colocar, né, como o centro de tudo, por isso o egocentrismo aparece ali, ele vai ter atração pela morte. Para ele, somente o escapismo, somente a morte vai livrá-lo daquela angústia. Coisa também que nos aflige até hoje, né? Até hoje isso nos aflige. Ontem cheguei aqui ao meu condomínio, eu dei uma saída, quando eu cheguei ao condomínio, uma mulher, né, uma mulher que nem é do condomínio, ela subiu aqui ao condomínio, chegou ao terraço e queria se suicidar, queria se jogar, né? Ela estava meio, não sei se estava com entorpecente, estava meio, né, não estava tão lúcida assim. Ela subiu ao terraço do nosso condomínio aqui e queria se jogar. Então nós chegamos lá, né, chamamos o bombeiro e a polícia, né? Então assim, isso até hoje, né, cara, com essas angústias, né, com as coisas, né, que a vida traz muitas vezes, né, para nos testar, muitos de nós, né, temos esse sentimento ainda, né, do escapismo, né, que somente a morte vai nos livrar dessa angústia. Então assim, eu falo sempre isso em sala de aula, é importante que nós sejamos sempre fortes, né, que nós sempre valorizemos a vida. A vida é muito melhor do que a morte, mesmo com todos os problemas que podem nos assolar. Certo? Todos, não importa. Eu perdi um ente querido, não é? Sei lá, a vida, infelizmente, ela continua, ela tem que continuar. Então, né, é importante que sempre valorizemos a morte e que, né, deixemos isso de lado, esse nosso escapismo aí, tá? Satanismo, né? A mulher vista como pura, como virgem, a mulher dos sonhos, a mulher idealizada, certo? A fuga da realidade, né? Isso, né? Geração ultrarromântica, mas do século o poeta vai fugir da realidade. Amor platônico, né? Assim por diante. Perfeito, amores? Quando eu falo assim, né, desse lance do escapismo, realmente você vão ver que realmente aparece em algumas obras, né, cara, algumas poesias, você vai ver, né, que o autor ele vai preferir a morte, né, né, não ter aquela mulher que ele tanto deseja. A mulher é colocada sempre assim, a mulher dos sonhos, a mulher idealizada por ele. Tranquilo? E por não ter, né, esse sentimento, eles vão se colocar, né, esse pessimismo em evidência, né, e somente o escapismo vai tirar. Eu, quando dou aula na sala de aula, eu até faço a ligação, né, cara, desse período com aquela música do Bochecha, que eu já falei com vocês também, né, que vai trazer um pouquinho isso. Nós lemos a música do Bochecha, né, Avião Sem Asa, Fogueira Sem Asa, Sou Eu Assim Sem Você, né, isso, ó. Você repara que alguns trechos vai trazer o escapismo, que ele não existe, eu não existo longe de você. Né, eu não existo, eu vou morrer se eu não tiver contato contigo. Então, assim, se nós repararmos, trouxermos aquela música, claro que não é isso aqui, a música não tem a ver com isso aqui, mas se nós trouxermos assim, tem, né, algo a ver, certo? Tranquilo? Terceira geração é conhecida como condoeira, né, cara? Ou social. Show de bola? E lembrando que condoeira, porque o pássaro condor, na época, né, ele tem essa visão ampla, né, sobre todas as coisas. E o principal intuito da terceira geração da poesia romântica era mostrar, né, todos os problemas, né, que prejudicavam. Né? Foi falar assolar, de novo, falei tanto assolar já, que assolavam, né, o país na época. Tranquilo? O nosso polo era Bahia, né? Que é nosso polo, não, nosso, caramba, era Bahia, que era o nosso centro, né, cara, de tudo. Então, eram colocadas em evidências todas as coisas ruins que aconteciam tanto na política, né, como a escravidão, né? Castro Alves ficou conhecido por nós, né, como um poeta dos escravos. Até brinquei com vocês, né, quando eu expliquei figura de linguagem. Eu expliquei para vocês a perífrase, né, cara? A perífrase é mais lugar, perdão. A antonomásia, né? Isso é quando eu vou
né, chamar a pessoa pelo apelido, assim como ela ficou conhecida. E Castro Alves ficou conhecido na época por nós como o nosso poeta dos escravos, né, que ele trazia, né, essa poesia abolicionista, certo? A intenção era uma poesia, era antes, né, era contra a abolição, né, a escravidão dos negros. Show de bola? Então, por causa do pássaro condor, que tem uma visão ampla sobre todas as coisas, né, condoeira ou social. Lembrando, ó, a terceira geração vai trazer o quê? Vai trazer um aspecto mais objetivo, mais real, né? Então, já trazendo, né, abrindo espaço para a chegada do realismo, tá? Todas as questões sociais são colocadas em evidência, assim como também, né, o realismo vai apontar para nós as questões sociais, então vai já abrindo espaço já. Né, o erotismo, a mulher é mais erotizada, o amor é menos idealizado, show de bola, o abolicionismo, né, a literatura, a poesia da terceira geração, liderada pelo Castro Alves, era uma poesia totalmente, né, abolicionista, era contra a escravidão. Se vocês pararem para ler, né, todo, é muito grande, né, o poema Navio Negreiro, cara, é muito lindo. E vai trazer, vai mexer realmente, né, com todos nós, tá? Porque, né, corre em nossas veias, né, o sangue negro, tá? Então foi agora, né, bem recente, né, dia 20 agora, não foi? Foi dia do zumbi, certo? Então, assim, representou, né, os negros aí. Então, todos nós, né, cara, que corre sangue negro nas nossas veias, tá? Com muito orgulho digo isso. Não sei como ainda vivemos numa sociedade preconceituosa e racista, não sei como. Não sei como existe isso em pleno século XXI. Show? Mulher vista como defeitos e qualidades, a mulher não é mais aquela mulher idealizada, mudou um pouquinho a visão da mulher. A mulher lá na segunda geração era vista como uma mulher dos sonhos, uma mulher sem pecado, né? Aqui não, a mulher tem defeitos e qualidades. Show de bola? A política, né? Aparecem muitas críticas voltadas à política, certo? E outros autores, Sousandra, perdão, Tobias Barreto, são os outros representantes da terceira geração. Quando se fala em prosa, né, as características da prosa são as mesmas da poesia, mesmas coisas, né? As prosas, os romances românticos, vai trazer características voltadas, né, para essas três gerações da poesia, tá? Não muda muita coisa não, tá? Tranquilo? Então, por exemplo, uma questão de prova, né? Se trouxer trechos de um livro, né, e cobrar aquilo ali, vocês vão ver que as características que vão aparecer ali são as mesmas características que vão abarcar essas três gerações da poesia. Não muda muita coisa. As características são únicas, tá? Então aqui, ó, prosa, né, tem basicamente as mesmas características que o romantismo na poesia, porém são feitos livros, né, romances, onde há alguns segmentos. Uma prosa sócio-urbana, indianista, regionalista, né? Você vai ver que alguns romances, né, regionalistas vão, né, valorizar, né, elementos nossos, né, colocar, né, aquele representante, né, que é do Nordeste ou, né, regionalista vai ser colocado em evidência. Até porque a intenção é o quê? Valorizar o que é nosso, certo? Nossa história, certo? Ó, com um caráter burguês, né, epidérmico, né, pouco intelectual e personagens, né, lineares, né, saíam nos jornais em fascículos, né, para agradar a mulher e o estudante burguês, classe dominante da época. Na burguesia, era a classe dominante da época. Show? Então, principais autores: Bernardo Guimarães, Franklin Távora, Joaquim Manuel de Macedo, né, Macedinho, assim conhecido por nós, meu parente, de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, né, e Visconde de Tunay, tá? Tranquilo, amores? Show. Realismo, né, cara? Realismo, acho que nós paramos aqui no realismo, acho que eu fui até muito com vocês. Então, na sua prova, vai cair, eu acho que nem cobrei realismo, cobrei somente essas primeiras escolas, até porque vocês vão ver isso comigo melhor no próximo ano. Até cansamos de revisar, vimos muitas coisas, repetimos muitas coisas aqui. Mas é bom que você já fica um pouquinho já preparado para o próximo ano, beleza? Então, realismo, naturalismo, né? A escola que surge depois. Então, na próxima aula, vou trazer exercício. Eu acho que eu não coloquei realismo, não. Então, vou parar por aqui para não ir tão longe com vocês. Acho que eu cobrei até questões, né, ligadas ao romantismo. Perfeito? Mas não muda nada aqui, ó. O realismo, né? Já que a terceira geração prepara o terreno para a chegada dele, o realismo, né? Segunda metade do século XIX, 1800 alguma coisa, vai iniciar, né, com, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Quincas, né, do nosso grande Machado de Assis, trazendo uma literatura mais, né, realista, assim como diz o nome, né, trazendo, né, críticas ligadas à burguesia, né, aos representantes burgueses, né, ao proletariado, aquela coisa toda. Beleza? Tranquilo? Então, gente, ó, paro por aqui com vocês, 5 minutinhos para acabar a aula aí. Descanso um pouquinho para voltar para a próxima aula, tá bom? Vejo-os na quinta-feira, trazendo questões somente para nós fazermos junto. De repente eu coloco amanhã para que vocês deem uma olhada nas questões, nos exercícios. Hoje ou amanhã,
Mas, de qualquer maneira, nós vamos fazer juntos. Façamos juntos aqui em aula, tá? Nesses 2 tempos que vamos ter na quinta-feira. Tranquilo? Façamos juntos questões de literatura, são poucas, tá? E questões ligadas ao texto aí, ao nosso livro, perdão. Tá bom? Então, um beijo grande aí, fiquem com Deus. Tchau, professor. Até quinta-feira. Tchau, Neguinha. Tchau, professor. Tchau, nega. Beijo. É a Carol que falou. Tchau, professor. Tchau, Rodrigão. Abraço, gente. Fiquem com Deus. Obrigado, tá?